se inscreva e deixe o like. Fala aí, gente, eu quero trazer pra vocês mais um vídeo. E hoje é do TFNAF Videos Juniors, a história, curiosidade e animatronics, que é a história do Five Nights at Freddy's Juniors, que lançou, que é uma fangame, e que esses são os bichos fosse um negócio mais realista, né? E antes de começar, se inscreve, deixa o like e vamos. Juniors é uma fangame de FNAF que lançou já tem um tempo, mas já conseguiu conquistar uma boa quantidade de fãs. E hoje vamos fazer um resumo da história, mostrar os animatronics e algumas outras curiosidades dessa fangame. Para quem não sabe, Juniors utiliza como referência aquela pizzaria que aparece no minigame Midnight Motorist, lá do Pizzeria Simulator. Então a história vai se passar mais ou menos ali no ano de 1982, onde pro contexto da fangame, essa pizzaria é coisa da Fazbear. E lá vai ser onde surgiu os 4 animatronics clássicos de FNAF, e também surgiu a Puppet e o Balloon Boy. Então seria meio que uma primeira versão da pizzaria do FNAF 2, além de tentar explicar como iria vir a surgir os Witherys. Então a fangame vai pegar isso como base para poder ir contando a história. Na história você controla um investigador policial que está investigando a Juniors, porque tem algumas coisas acontecendo e também tem algumas crianças desaparecendo. Né? Porque agora metade do jogo que fazem é com crianças desaparecendo. Então a investigação dele leva ele até essa pizzaria que é a Juniors. Acontece que quando esse policial vai dormir, ele meio que tem um sonho e ele fica num estado de não vivo e nem morto. Como se ele tivesse uma espécie de um limbo. Mas ele descobre que aquilo não é um sonho porque ele tá sentindo meio que os pensamentos e os sentimentos dele. Ele descobre que ele tá num lugar chamado As Barreiras. E lá ele encontra um personagem chamado de Paul Bear. O Paul Bear é uma espécie de espírito que tá meio que vestindo uma plush, uma fantasia lá da Juniors. E daí ele começa a conversar com você. O Paul Bear fala que conhece a Juniors com a palma da mão e que tinha várias coisas inacabadas na vida dele. E ele fala que quando descobre que tem alguém investigando a Juniors, ele tenta trazer o policial nessa espécie de sonho, nem vivo nem morto. O Paul Bear fala que pode ajudar o policial na investigação dele colocando ele dentro da Juniors. Assim meio que um ajudava o outro. O policial até questiona, tipo, por que você mesmo não vai lá? Daí o Paul Bear fala que não pode ir porque ele tá preso muito tempo naquele lugar. E aqui começa a primeira noite. O policial já aparece dentro da Juniors e ele já percebe que tem alguma coisa de errado naquele lugar. Primeiro ele percebe que os animatronics estão totalmente instáveis, porque o chip que fica meio que na cabeça deles tá meio que se apodrecendo, fazendo que os animatronics fiquem instáveis andando de um lado pro outro. Mas também porque tem um fantasma que fica entrando dentro dos animatronics. Então meio que a ideia das noites é você tentar encontrar o fantasma que fica entrando dentro dos animatronics. E meio que quando você encontra ele em todos os animatronics, você termina a noite. E tem várias formas de você descobrir onde o fantasma tá. Por exemplo, caso você veja um animatronic na câmera e essa câmera começa a piscar as luzes, o fantasma tá dentro desse animatronic. Caso, por exemplo, o animatronic esteja na câmera e ele desaparece, mas fica uma digital na tela, o fantasma tá dentro desse animatronic. Ou um último exemplo, quando você olha pro animatronic e a sua câmera começa a tremer, é que o fantasma tá dentro dele. Quando você encontra ele todas as vezes que a noite pede, a meio que a sua investigação termina. Mas agora vamos falar dos animatronics. Como todo jogo de FNAF, você vai ter o Fred. Essa versão dele tenta se aproximar muito a como fosse um urso de verdade, e também é uma versão muito mais realista e assustadora do que o Fred original. Você também tem a versão do Bonnie, uma versão que tenta ser bem realista a um coelho, e que também é muito mais realista e assustadora do que o próprio Bonnie original. Você também tem a Chica de Juniors, e essa Chica ela utiliza um pijama de dormir, e o cupcake dela tem meio que uma chupeta. E é claro, você também tem a versão do Foxy, que tenta se aproximar a uma raposa de verdade. Você também tem o Balloon Baby, que é como ele é chamado aqui na Juniors. Uma versão 1000 vezes melhor do que o próprio Balloon Boy normal, não tenho que discordar aqui. E você também tem a Marionette, ou a Puppet, que é bem parecida com a versão original da Puppet, mas aqui de diferente ela tem um nariz. Quando você termina a primeira noite, você vai conversar com o Paul Bear de novo. E ele diz que meio que mentiu pra você. Ele fala que os fantasmas podem voltar pro mundo dos vivos, mas tem algumas coisas. Alguns são muito traumatizados e não querem voltar, e outros que voltam não fazem nada. O Paul Bear fala que não quer voltar porque ele tá naquela forma já faz muito tempo e ele tem medo que ela encontre ele. Ou seja, o Paul Bear tem medo da fantasma.
Até o policial questiona o Paul Bear falando, então você tá me usando de isca pra ir pra aquela pizzaria? O Paul Bear disse que na verdade ele só quer meio que tentar parar essa fantasma das coisas que ela tá fazendo lá. Então você vai passando as noites, sendo que nem um jogo de FNAF normal, e trabalhando junto com o Paul Bear pra tentar impedir o que essa fantasma tá fazendo. E depois de cada noite você meio que vê uma fita, como se fosse da fantasma possuindo o animatronic e levando uma peça pro porão. E você percebe que essa fantasma tá construindo algo chamado de Mangle. E mostrando essas fitas pro Paul Bear, ele fala que o tempo tá acabando e eles precisam impedir aquele fantasma o mais rápido possível. É aí que eles decidem pegar a fantasma desprevenida. Então o Paul Bear fala que conhece uma passagem pro porão, que a fantasma não conhece essa passagem, e o Paul Bear pede pra você terminar sua investigação, no caso terminar a noite 5, e ir direto pro porão. Mas é aquela história, a Mangle pode estar perto de estar concluída, mas você consegue pegar a fantasma desprevenida. E aí chegamos na sexta noite. E agora você tá na noite 6. E uma coisa que eu tenho que falar da noite 6 é que tudo dessa noite é uma reimaginação do FNAF 2. O seu escritório, a música, a jogabilidade, é tudo uma reimaginação do segundo FNAF. E agora começa o embate final contra o fantasma. E aqui você começa a ser atacado pela versão quebrada dos animatronics. Ou seja, você começa a ser atacado pelos Withers animatronics. Você tem o Wither Fred, que é a mesma coisa do Fred das noites anteriores. Você também tem o Wither Bonnie, que é praticamente a mesma coisa do Wither Bonnie lá do FNAF 2. Ele não tem o braço e também não tem a cara dele. Você também tem a Wither Chica, que praticamente é uma mesma reimaginação da Chica do FNAF 2. Você também tem uma versão Wither da Puppet, que não existe lá no FNAF 2. Você também tem a versão Wither do Foxy. Você também tem a versão Wither Balloon Baby, que não tem uma versão Wither do Balloon Boy lá no FNAF 2. Agora, voltando à noite 6, você precisa sobreviver desses animatronics que nem você sobrevive lá no FNAF 2. Acaba que quando dá mais ou menos 1h30, 2 da manhã, todos os animatronics começam a ir à direção a Mangle. E assim, parcialmente é criada a Mangle. Acontece que ela não está completa e a fantasma ainda está terminando de construir ela. Então durante o resto da noite você tem que sobreviver contra a Mangle, que é muito mais rápida do que a Mangle original lá do FNAF 2. E quando a noite termina, a fantasma tenta possuir o corpo do policial, mas o Paul Bear acaba puxando todo mundo para aquele limbo lá. E aí vai começar meio que o confronto entre o Paul Bear e a fantasma. E meio que parece que os dois passaram pelo mesmo trauma ou os dois foram vítima da mesma pessoa. Mas é aquela história, a fantasma ela quer se vingar de quem fez isso com ela e o Paul Bear não, o Paul Bear só quer descansar. A fantasma tenta matar o Paul Bear, mas o policial acaba meio que prendendo a fantasma naquele lugar. E assim o Paul Bear finalmente consegue descansar. E também o policial finalmente acorda desse sonho e sai desse limbo que ele tava. E agora, só como curiosidade, no final é revelado o vínculo da Juniors com a Fazbear. A Fazbear fala que vai gastar uma pequena fortuna pra reconstruir todo aquele lugar com animatronics muito mais tecnológicos e seguros. Eles falam que em média vai demorar uns 5 anos pra fazer isso, o que somando daria 1987, ano que se passa o FNAF 2, e meio que assim termina parcialmente a história de Juniors. Epa. Tem gente, você aqui da propaganda. Então é isso, gente. A gente acabou o vídeo, boa história. Vou deixar o canal do FNAF Videos aí marcado, quanto na descrição enquanto no título do vídeo. Vou deixar tudo direitinho pra vocês. E então é isso, gente. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima. Tchau, pessoal.